Olá a todos, pessoal, bem-vindos para mais uma semana do nosso projeto de Parashat HaShavua. E nessa semana falaremos sobre Parashat Shoftim, a Parashat dos juízes, que logo no início fala Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha, que juízes e guardiões nós temos que colocar em nossos portões. Existem muitas explicações lindas, interessantes e fascinantes sobre esse capítulo, sobre essa parte da Torá, esse princípio ainda mais relacionado aos dias de Elul que nós nos encontramos, na maneira que nós temos que colocar juízes e guardiões nas nossas vidas, nos nossos portões, no nosso dia a dia, literalmente, nos nossos órgãos, do que a gente escuta, do que a gente vê, do que a gente cheira, do que a gente come. Tem coisas aqui fascinantes e muito, muito interessantes. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai tentar trazer algo bem novo e bem interessante, que está na nossa Parashá. No capítulo 18 da nossa Parashá, existe uma proibição. Hashem traz para a gente uma proibição que fala assim: Lo imatze becha, não será encontrado em você, kosem kesamim, magias, mágicos. Você não pode se ocupar dentro do seu povo com magias. E termina falando Tamim tihyeh im Hashem Elokecha, seja íntegro, seja justo com Hashem, o seu Deus. Continua falando a Torá que a goim haele asher ata yoresh otam, porque esses povos que você agora vai ter a terra como herança, El meonenim vel kosamim ishmau. Eles são povos que a vida deles é escutar, é ver o que vai acontecer no futuro, é tentar saber, procurar respostas no futuro e pensar no passado. E muitas vezes o presente vai ser esquecido. E termina o passo que fala Veatá, e você, Lo chenatan lecha Hashem Elokecha. Deus não quer que você faça isso. E aí ele fala, Navi mikirbecha meachecha kamoni, yakim lecha Hashem Elokecha. Ou seja, um profeta mikirbecha, de dentro de você, dos seus irmãos, Hashem, ele vai o quê? Yakim lecha. Ele vai fazer esse profeta aparecer. E a grande pergunta que a gente começa a fazer é o seguinte, pessoal: existe aqui então uma proibição da Torá de não se ocupar com magias. E a gente sabe como que hoje em dia isso está famoso, não é verdade? Eu me lembro muito ainda, na época que eu caminhava nas ruas do Rio de Janeiro, e eu acredito que em vários lugares no mundo, você caminha e você vê num poste, escrito, olha, traga o seu amor em 10 dias. Ligue para o número tal, venha aqui ver o seu futuro, e venha, vou ler a sua mão, e começa um monte de adivinhações, que todas elas estão baseadas em coisas muito erradas, estão baseadas em idolatria, estão baseadas em bases que literalmente são mentiras. Então, pessoal, a primeira coisa, a gente tem que tomar muito cuidado para não se associar a isso. A gente tem uma proibição na nossa Parashá de não se associar a isso, mas a continuação é algo incrível, porque Deus ele está falando, olha, os povos que você vai chegar na terra e você vai ver, esses povos se ocupam com isso. Eles fazem isso, mas saiba que a Kadosh Baruch Hu, de dentro de vocês, vai trazer um Navi, vai trazer um profeta. O Rashi, sobre esses psukim que a gente falou, ele comenta o seguinte, pessoal: Italech imo bitmimut. Ele fala, a gente falou que a gente tem que ser íntegro com Deus. Ele fala, caminha imo, com ele. Caminha com Hashem, bitmimut, com integridade. Vetetzapelo, e queira ele, deseje Hashem, velotarkor acharatidot, e não vai buscar investigar o que vai acontecer no seu futuro, Farurashi, ela kol ma sheyavo elecha kabel bitmimut, o que vier para você, receba com integridade. Ou seja, se algo acontece com você para o bem, Deus me livre, para o bem ou para o mal, Deus me livre, não vai procurar no futuro, não vai procurar saber o que vai acontecer lá na frente. Não. Saiba que isso é algo de Hashem. E o Rashi fala,
Veaz, porque quando você receber com integridade, Tieimo Ulechelko, você aí vai estar com Hashem e você vai ser parte dele literalmente. Você vai ser parte da Shekhinah aqui nesse mundo. Lochen natan lecha Hashem Elokecha. Ou seja, o que Deus ele não deu? Lishmoel meonenim velkosmim. A gente não pode escutar esses adivinhos e esses mágicos. Shearei asharat Shekhinah ala Neviim. Porque o lugar que Hashem vai fazer a presença dele repousar serão quem? Serão os Neviim, serão os profetas. E por isso, logo depois que tem a proibição de não procurar magia, não procurar adivinhos de futuro e etc., a Torá fala, olha, calma, porque quando você for assim receber tudo com integridade, Hashem imo, Deus ele vai estar com você. E aí você vai ver a revelação da presença de Deus com os Neviim, com os profetas. O Rambam, o Maimônides, nas leis sobre Avodah Zarah, no capítulo 11, na lei 16, ele fala o seguinte, pessoal. O Dvarim Ael Kulam Divrei Sheker. O Rambam fala muito forte, tudo isso que tentam fazer, todas essas magias, adivinhações, é tudo mentira. É tudo Divrei Sheker. Não se associa a isso. Ve'em she'itu ba'en avdei kochavim akadmonim legoyei aratzot. E é isso que usa quem faz Avodah Zarah, quem faz idolatria, eles se ocuparam. Kedei sheinahagu acharehen. Eles fizeram isso para que as pessoas sigam os passos deles. Ve'en raui leIsrael she'em chachamim mechukamim leimashech be'evalim elu ve'lo la'alot alev sheyesh toelet ba'em. Para Am Israel, que tem a sabedoria da Torá, que a gente tem a garantia de Hashem, que Hashem ele está mikirbecha, ele está dentro da gente. Fala o Rambam, não se ocupa com isso, com essas coisas que são em vão. Não se ocupa com nada disso no seu coração, não tem nenhum tipo de construtividade nisso. Aval, Baalei achokhmah utmimei adat, fala o Rambam, mas quem é sábio e quem é íntegro em sua sabedoria, Yadu bereayot brurot shekol elu advarim sheasra a Torá, que tudo isso que a Torá proibiu, einam divrei chokhmah, não tem nada de sabedoria ali, ela tou ve'evel, é tudo em vão, não vale absolutamente nada, mas só quem consegue alcançar isso, fala o Rambam, quem tem a base com a sabedoria. Quem procura isso é quem falta para ele sabedoria, quem falta para ele conhecimento, falou Maimônides. E por isso você foge do caminho da verdade. Quando você vai se associar a isso, você sai do caminho da verdade absoluta. A Torá, e é isso que a Torá advertiu, da gente lembrar de ser Tamim im Hashem Elokecha, da gente ser íntegro. Ou seja, se algo acontece com você, continua com a sua temimut, continua com a sua integridade. Se baseie, fala o Rambam, o Maimônides, na sabedoria. É isso que a gente tem que ter na nossa vida. É isso que a Israel recebeu de presente. Então, para que agora você vai procurar algo que não tem nada, que não tem verdade? Que literalmente é algo só momentâneo, é algo que talvez vai te dar uma satisfação momentânea, mas que no final das contas é tudo mentira. Essa é um paralelismo que a gente pode fazer sobre isso, com todas as diferenças, é a diferença que existe entre prazer e felicidade. Prazer é algo momentâneo, é algo que a pessoa ela acha que está feliz, mas aquela felicidade, que é uma felicidade falsa, é uma felicidade mentirosa muitas vezes, ela só dura um determinado momento. Isso se chama prazer. Felicidade é algo que é duradoura. É algo que leva muito tempo para que a pessoa tenha literalmente isso na vida dela. Essa é a grande diferença que existe, ou seja, a felicidade tem base, o prazer não tem base. Se o prazer vem acompanhado com a felicidade, está ótimo. Mas só o prazer, ele pode ser destrutivo. Só o prazer, ele pode dar pra gente uma sensação ótima, maravilhosa, boa, legal. Mas quando chega
na hora H, a gente vê que é tudo vazio. A gente vê que aquilo tudo é mentira, que aquele prazer já passou. É isso que fala o Maimônides pra gente. Tudo isso é mentira. Parem! E aí, se a gente for continuar um pouco mais, pessoal, se a gente for ler um pouquinho do Ramban, e eu peço a permissão para vocês do Nachmanides, do que ele fala sobre isso, ok? O Nachmanides, ele vai um pouco no mesmo caminho do Rambam, do Maimônides, e ele é muito grande. Eu vou tentar separar só algumas partes, mas de uma forma muito, muito clara. Ele falou: Raboteinu gam ken yodu bahem, ve'ata lo chen natan lecha Hashem Elokecha, yomar ine asar lecha Hashem ha'maasim ha'ele niskarim. Ou seja, mais uma vez ele lembra que isso está proibido. Procurar futuro, magias e etc. proibido. Não vai te fazer bem, se afasta disso. Continua com a sua integridade. Por quê? Falou Ramban, Nachmanides, Ba'avur she'asa lecha ma'ale gdola letitcha Elion al kol goyei haaretz sheyakim bekirbecha navi, porque dentro de você vai ter algo muito mais sagrado e muito mais elevado do que todas essas mentiras, que é o profeta. Veiten dvarah befiv, e Deus vai colocar as palavras dele na boca do profeta. Ve'ata tishma mimenu ma'ifal kel ve'lo titztarech ata be'atidot shel kosem. Você vai escutar um navio, um profeta, e você não vai precisar desses mágicos, dessas pessoas que fazem isso. Aval a todia hafetz Hashem. A nevoá, ela vem trazer o objetivo de Deus. Velo ipol davar mikol devareia veine ata chelko segulato shomei etzato befi. Porque você, que é parte de Hashem, você vai escutar isso diretamente. Todos nós conhecemos, a gente falou um pouquinho disso na semana passada, a famosa Gemara em Masechet Shabbat, Kuf Nun Vav, tá? Na folha 156, que ela fala, Rabbi Yohanan, ele fala, Ein Mazal Be Israel, que a gente não acredita nisso de sorte. A gente falou um pouco disso na semana passada, que tudo está na nossa mão e etc. Trouxemos a explicação do Rav Hirsch. Se você não viu semana passada, entra lá no nosso vídeo e dá uma olhada. E o Rashi, o que ele fala sobre o Mazal? De aliedei tfilat vezechut, por causa de uma tfilá e por causa do mérito dessa pessoa, mishtana mazalol letová, ele pode mudar tudo. Ou seja, se algo está direcionado, Deus me livre, para um lado não muito bom, o mérito dessa pessoa, a tefilá que essa pessoa ela faz, pode mudar absolutamente tudo. E por isso, pessoal, a gente tem que entender, é verdade que Hashem falou aqui que vai nascer um Navi de dentro do povo judeu. Só que eu quero talvez tentar entender com vocês como se pode chegar no nível de profecia. A gente sabe que hoje em dia não existem mais profetas como antigamente, não é verdade? Mas o que eu quero trabalhar com vocês agora era como um Navi, como um profeta chegava ao nível dele. Para a gente entender que o trabalho que o profeta fazia é exatamente o mesmo que nós precisamos fazer hoje. Em Chodesh Elul, no nosso dia a dia. Talvez não para chegar a nevoar, porque como nós falamos, ela está oculta nesse momento. Mas para a gente entender que com isso a gente vai estar mais próximo da revelação de Deus dentro de cada um de nós e dentro do mundo. O Rambam, mais uma vez voltamos ao Maimônides, em Ilchot Yesodei a Torá, nas leis da base da Torá, no capítulo 7, quarta alachá, ok? Ele fala o seguinte: Kol aneviim, todos os profetas, ein mitnabein bechol et sheirtzu. Eles não tinham a profecia a hora que eles queriam. Agora eu quero uma profecia. Bum. Não era isso, não era magia. Não era, vem cá, deixa eu ver o que está escrito na sua mão, deixa eu adivinhar com quantos anos você vai casar, ou com quem você vai casar, ou vou te trazer a pessoa amada em 10 dias. Em Davar Kazé, fala o Rambam, ela mechavnim da'atam, eles intencionavam a sua sabedoria, a sua mentalidade, veioshvim smechim, e sentavam alegres, vetov lev, e com bom coração, o mitbodedim. E eles faziam o que a gente chama, que é um movimento muito famoso hoje em dia, baseado muito hoje em dia o que a gente vê no Rabbi Nachman Breslev, ok? Mas o Rambam já dizia que os Neviim recebiam a nevoá quando eles estavam intencionados, quando eles estavam alegres, com bom coração, e quando eles faziam itbodedut. Itbodedut é você se afastar, ok? A gente tem que entender o que é isso, a gente vai tentar entender já já, mas continua o Rabba me fala,
She'en a-nevuah shora lo mitoch atzvut. A nevuah não vai recair numa pessoa que está triste. Velo mitoch atzlut, e nem numa pessoa preguiçosa. Ela mitoch simcha. Ai, ai, ai. Você quer ter nevuah. Você quer estar na parte, você quer ser parte de Deus e trazer a presença de Hashem para esse mundo. Ela mitoch simcha. Larga a tua tristeza. Larga essa preguiça. É verdade que é difícil às vezes acordar e fazer, mas tem que ter alegria, fala o Rambam. Lefichach, e portanto, Bnei Anevim lifnehem, Naval vetov vechalil vekinor vemevakshim anevuah. Ou seja, eles, como se eles estivessem tocando instrumentos, eles pedem essa profecia. Kelomar, mealchin baderech anevuah ad sheinveu. Ou seja, eles vão através do caminho da profecia, eles seguem o caminho da profecia que o Rambam acabou de trazer e a gente explicou aqui, e depois eles chegam a profetizar. Ou seja, não é de uma hora para outra. Não vai cair de uma hora para outra e a pessoa vai ter a profecia. Não, você tem que seguir um caminho. Você tem que ter alegria, tem que ter intenção, tem que ter um bom coração e tem que ter também, como nós falamos, tem que se isolar um pouco, tem que pensar um pouco na sua vida, tem que pensar um pouco no seu caminho, nos porquês, não entender por que Hashem fez isso, mas principalmente entender por que você precisa estar no mundo, o que Hashem quer de você, como Hashem quer que você cresça, que você voe até os céus. Essa semana foi o Yurtzeit do Rav Kook, nosso grande Rav Kook, que muitas vezes, Baruch Hashem, a gente tem o mérito de trazer a Torá dele aqui para os nossos shiurim, no dia 3 de Elul, 84 anos do seu falecimento. E o Rav Kook, ele escreveu algo que ficou muito conhecido depois como uma música, que ele fala exatamente isso. Yesh lecha kanfei ruach. A gente tem que lembrar que a gente tem como se fossem asas, só que uma asa espiritual. A gente não pode ficar literalmente satisfeito só com o que a gente tem. A gente tem que querer crescer, a gente tem que querer ter asas. A gente tem que ter asas para voar, para crescer, para não ter limites literalmente. E o Rambam termina e fala, como a gente fala que o fulano ele cresceu. Ou seja, pessoal, o que eu quero trazer com vocês, e é isso que é incrível, é que dentro da proibição que a gente tem, de não se associar com coisas que preveem o futuro ou com magias, dentro da garantia que Hashem deu para falar, olha, vai ter um navio dentro de você, a gente também aprende como chegar nessa nevoá para a nossa vida. A gente entende que essa nevoá é um caminho que nós também precisamos seguir, que nós também precisamos passar. E eu quero trazer com vocês agora um pouco o que o Rav Kook fala sobre a questão de Itbodedut. A Itbodedut a gente sabe, né? Esse momento de você literalmente estar sozinho, estar boded e refletir, ele é muito importante. A gente pode chegar em níveis espirituais muito elevado. Quanto tempo? Como fazer? Isso eu acho que cada pessoa ela tem que se responder. Mas cada pessoa precisa de um momento só para ela. Só ela e Hashem. Literalmente, lispor et lipo, para poder derramar o seu coração, para poder falar o que precisa. Tem pessoas que sentem necessidade de uma vez por dia, tem pessoas que sentem necessidade de uma vez por semana, uma vez por mês, mas em algum momento a Itbodedut, de acordo com o Rambam, é o que vai trazer a pessoa no caminho dela chegar até a nevoá. Ou seja, para não fazer com que a vida ela sempre esteja na famosa rotina. O Rav Kook, em Orot HaKodesh, na Pisca Gimel, ele fala o seguinte, pessoal, a Adam, o ser humano, Shenishmato meira bekirbo, que a alma dele, ela está iluminando bekirbo dentro dele, ou seja, a alma ela está, ela está literalmente incandescente. Mukhrach uleit boded arbe. É obrigatório que ele faça essa reflexão muitas vezes. Por quê? A chevra atedirit shel anashim acherim meamemet et Torah abair shel nishmato elionah. Porque essa pessoa, quando ela vai refletir, o que ele vai fazer? Ele vai dar clareza para essa alma
elevada, que a gente sabe que todos nós estamos ligados a Akadosh Baruch Hu, o mitorkar, e quando ele faz a itbodedut, peulato a chashuvah mitmaetet. Ou seja, quando ele faz essa itbodedut, o que vai acontecer? Ele vai entender que a peulá dele, ou seja, essa atividade que ele está, que é tão importante, ele vai literalmente diminuir um pouco. Ou seja, aquilo ali está tão forte nele que ele precisa um pouco refletir para entender, uau, o que está acontecendo? E aí o Rav Kook continua, também o Orot HaKodesh, ele fala, quanto mais a pessoa ele é grande, ele tem que mais procurar a si mesmo. Quanto mais a pessoa ela é grande, ela tem que procurar. Por quê? Porque ele fala que a alma dele é tão profunda, ela é tão forte, ok? Que ele tem que entender que da mesma forma que a alma dele, ela tá dessa maneira, e muitas vezes, como ele falou, ela tá meirá, ela tá literalmente incandescente, como a gente falou, a gente tem que entender que ele precisa muitas vezes encontrar de verdade quem ele é. Não que ele está perdido, mas quanto maior é a pessoa, maior é a responsabilidade que ele tem. Ah, então já sei. Então acho que eu vou continuar. Se eu quero ser uma pessoa, Deus me livre, limitada, eu vou continuar na minha limitação. Não é isso que o Rav Kook está falando. Ele só está falando que o crescimento é importante, mas a reflexão desse crescimento, ela também é importante. Não é porque uma pessoa é grande, não é porque uma pessoa já estudou toda a Torá, sabe todo o chá, toda a Gemara, toda a Alaká, que ele não precisa mais estudar. Nós já falamos sobre isso, sobre a denominação de uma pessoa como Talmid Chacham. Ele sempre é um Talmid, sempre vai ser um aluno. Ok? E aí, para a gente poder tentar terminar, pessoal, o que eu queria trazer com vocês é realmente esse trabalho que talvez seja um grande trabalho que a gente possa aproveitar desse mês de Elul. Ou seja, a gente tem que entender, muitas vezes, a gente deixa muitas coisas que estão fora do judaísmo entrarem na nossa vida. A gente deixa muitas culturas que estão fora do judaísmo entrarem dentro da nossa vida. E a gente às vezes fala, mas hoje quase ninguém faz Avodah Zará. É muito o Yetzer, o instinto que existia naquela época de se fazer uma idolatria, como a gente falou, por exemplo, já da idolatria de Baal Peor, que uma pessoa se ajoelhava e fazia necessidades na idolatria. É algo que hoje em dia eu acho que o intelecto da pessoa não vai chegar num nível como esse. Só que a gente tem que lembrar que a Avodah Zará, ela, se a gente for traduzir, a gente normalmente traduz como idolatria, mas é também uma Avodah, é um trabalho que ele é zar, que ele é estranho. Que ele é estranho significa que ele não pertence às nossas bases. Que ele não pertence àquela base que você precisa ter na sua vida para, como a gente falou, para ser Tamim e Mashem Elokecha. Para a gente ter integridade, ou muitas vezes para ter integridade, a nossa vida ela tem que estar baseada na Torá, não em coisas externas. Não em valores estranhos. Não em valores que a sociedade impõe para a gente. Não. A gente tem que entender e tem que lembrar o tempo inteiro isso, pessoal. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que, por mais que a gente não consiga chegar hoje no nível de profecia, mas eu acho que o que sim, cada um de nós tem a possibilidade de fazer, tem a possibilidade de mudar nesse mês, é o caminho que o Maimônides traz para se chegar na nevoá. Para a gente, mais uma vez, ter kavaná. Para a gente fazer as coisas com um pouco mais de intenção. Falamos disso quando nós lembramos em Parashat Ekev, do Shema Israel. Um segundo para pensar que você vai cumprir um preceito. Um segundo para valorizar o que você vai fazer. Sai do piloto automático. Kavaná. Intencionar nossa vida. Que os nossos atos tenham mais intenção. Que as nossas palavras tenham mais intenção. Que os nossos pensamentos sejam melhores. Depois, como nós falamos, que essa pessoa ela tenha simcha, que ela tenha alegria, que ela tenha um bom coração e que ela também possa trazer um pouco dessa reflexão. Ela também possa trazer um pouco essa ideia de que essa reflexão ela é importante, sem dúvida nenhuma, pessoal, mas não é para a pessoa ela ficar somente bodeda. Não é para essa pessoa usar isso e ficar isolada. Ah, agora eu vou ficar aqui, eu e a Kadosh Baruch Hu. Não! A gente tem que entender que o Ikar da nossa Avodah, o principal do nosso trabalho, é quando a gente faz o quê?
sheitchaber adam atzmo im bnei Israel tzadikim uksherim. Quando a gente usa isso para se conectar com a Israel, e é isso que os Neviim faziam. Quando eles chegavam em todo esse processo e tinham a nevoar, o que eles faziam? Eles se isolavam? Não! O que eles faziam? Eles se conectavam com a Israel. Eles se conectavam com o nosso povo, eles se importavam um pouco mais, sem dúvida nenhuma. E eu acho, na minha humilde opinião, que é isso que nós precisamos fazer em Chodesh Elul. Se você está procurando uma mudança para esse mês, para ter um julgamento maravilhoso, para ter um ano de brachot, para ter um ano de bênçãos, para ter um ano de alegria, para ter um ano de saúde, eu acho que o conselho que o Rambam trouxe para a gente é um conselho maravilhoso que faz a gente mudar, faz a gente pensar e faz a gente querer crescer e estar cada vez mais e mais e mais próximo de Hashem. Porque não esqueçam, pessoal, Hamelech Basadeh, o rei está no campo, Elul, o rei está aqui. Vamos só buscar para que a gente possa receber todas as alegrias e que a gente possa ser a verdadeira brachá para esse mundo, para Am Israel, para Eretz Israel e para Kol Haolam Kolo, e para todo o mundo, sem dúvida nenhuma. Shabbat Shalom.